trabalhadoras, trabalhadores, hoje a Live RCMC recebe aqui um dos diretores adjuntos do Diese São Paulo, José Silvestre, que já é nosso conhecido, esteve conosco aqui há poucos dias. Que bom que está aqui de volta, bem legal receber você aqui novamente. Tudo bem com você, companheiro? Tudo bem, Gilce, contigo? Estamos aqui, né, seguindo... Quer dizer, bem não está, né? Bem é o modo de a gente falar, né? Mas diante do que a gente está vivendo... a gente está sobrevivendo, pelo menos, e temos um papel aqui, vocês aí no Diese, nós aqui como comunicadores, né? A gente não pode... A gente sente porque é humano, obviamente, mas a nossa função é passar informação para que sindicatos e trabalhadores, trabalhadoras estejam cada vez mais preparados para enfrentar esse momento de grande dificuldade. E falando nisso, eu queria que você falasse para nós aqui como que está, né, o que estão as negociações que estão acontecendo agora recentemente, aqui no mês de março, de abril, né? Acho que maio não foi apurado ainda. Quais são os efeitos que a pandemia e sua consequência na economia tem trazido para as negociações mais recentes dos sindicatos? É com você, Silvestre. Bom, Gilce, primeiro, a pandemia teve reflexo não apenas nessas negociações salariais mais recentes, ou seja, até abril, agora de 2021, mas ela já tinha sendo refletida nas negociações desde o ano passado, né, desde o início da pandemia. Mas esse ano a coisa, os resultados eles pioraram. Claro, tem a questão da pandemia, mas tem um elemento aí que eu acho que é importante a gente destacar, que é o seguinte: foi o aumento da inflação, né? Quer dizer, a inflação veio aumentando desde o ano passado. Você já sentia reflexos nos resultados do reajuste desde ali setembro, outubro de 2020, e os resultados apontaram no seguinte, uma tendência de pior, né? Tá. E à medida que a inflação aumenta, como é o caso agora, isso se agrava. Você tem, de um lado, a economia, né? Primeiro tem que deixar claro que você tem uma posição, iniciativas deliberadas por parte do governo em relação ao enfrentamento da pandemia, né? Nós estamos atrasados no processo de vacinação, né, em função de uma política do governo federal, tá certo? E isso está se refletindo na economia, né? Primeiro tem que tirar que não existe essa dicotomia entre economia e vida. Né? Tá. Você precisa tratar da pandemia, você precisa ter as vacinas para poder enfrentar, né, e para poder, à medida que você... Os dados, os exemplos estão aí nos diversos países, onde você teve um enfrentamento com base na ciência, né, a economia já respondeu. Né? Então, voltando para o nosso tema, que é a negociação, você tem, de fato, um reflexo, mas eu queria só ponderar que, de um lado, obviamente, tem a questão da pandemia, mas tem a inflação, que é uma variável importante aí do ponto de vista das negociações salariais. Inclusive, na nota que a gente lê aqui, onde você também participa como entrevistado, nos dá conta que 60% dos acordos feitos agora no mês de abril ficaram abaixo do INPC. Eu acredito que 17% ficou igual, alguma coisa assim. Então, é um número alarmante, né? Um número, no momento que as pessoas precisam de recursos, né? De liquidez, de dinheiro no bolso, né? A gente percebe que não só os trabalhadores os trabalhadores informais estão sofrendo até em função de um auxílio emergencial muito abaixo do necessário, mas também já começa a atingir os trabalhadores com carteira assinada. Eu queria que você falasse sobre isso um pouquinho também conosco. Então, do ponto de vista dos trabalhadores informais, a situação deles é muito mais grave, né? Primeiro que estão, digamos, desprotegidos, né, tanto do ponto de vista de
de um acordo coletivo de trabalho ou de uma convenção coletiva de trabalho, como também do ponto de vista da desproteção previdenciária, enfim, desproteção social de caráter mais geral. Um outro dado também em relação aos informais, vis-à-vis aos trabalhadores do mercado formal, é que normalmente a remuneração média deles é muito inferior ao dos formalizados. Sim. E mais ainda em relação à questão dos reajustes salariais, porque a rigor, eles não têm, né? Se eles são informais, eles não estão em sindicato, então, portanto, não tem essa proteção, né, dada pelo sindicato através dos instrumentos como acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho. Então, é uma situação mais grave. E pior ainda, aqueles que perderam os seus empregos, né? Portanto, sim, perderam a renda com a pandemia, né? Em relação aos trabalhadores do mercado formal, eles estão enfrentando, os sindicatos estão enfrentando grandes dificuldades no campo da negociação, né, no sentido de, como os dados que o Diese divulgou em relação tanto no mês de abril quanto no primeiro quadrimestre do ano, quer dizer, você tem aí, de cada 10 acordos, 6 sequer zeraram a inflação, ou seja, significa que os trabalhadores continuam com perdas salariais, não repuseram a inflação, portanto, o seu salário real, em termos reais, não voltou para a data base anterior. Então, isso é um problema, porque tem reflexo na renda, e, portanto, nas condições de vida, no consumo das suas famílias, né, e assim por diante. E, mais uma vez, só reiterando que essa é uma tendência, tá? Por quê? Por conta da questão inflacionária, o aumento da inflação, que é um grande, digamos assim, é uma variável fundamental aí para balizar os reajustes salariais. Com certeza. Para nós encerrarmos aqui, eu queria que você, eu sei que não tem uma receita, né? Se tivesse, venderíamos ela por milhões. Mas qual é a sua indicação? Nós temos várias categorias bem importantes que terão datas bases agora no segundo semestre. Eu vou falar aqui do setor onde eu trabalho, que é o setor metalúrgico. Temos montadoras em setembro, depois temos já máquina, em dezembro a parte metalúrgica em si, chamamos metal mecânica. Como vivemos aqui nas montadoras no momento, a Volkswagen, né, ela está parada por falta de insumos. Tem, inclusive, hoje tem uma reportagem no Valor Econômico da Folha de São Paulo, onde o presidente da Volkswagen fala que é uma luta diária, que ele imagina que até o ano que vem vão parar semanas, dias, porque uma das peças importantes está em falta contínua. Então, como que você orienta os dirigentes, né, que não só do setor metalúrgico, mas, enfim, das outras categorias, que terão datas bases agora a partir do segundo semestre? Qual é uma indicação para se municiar, para ir para essas mesas de negociação nesta conjuntura que vivemos? Então, veja, a pandemia e, portanto, a crise, ela atinge todos os setores, né? Mas mais ainda o setor de serviços, né? Se a gente olhar os últimos sinais, os dados e os sinais da economia brasileira, até por conta também dessa melhora da economia internacional, isso tem reflexo aqui, sobretudo para aqueles setores exportadores, né? Você tem uma melhora no mercado externo e, de um lado, tem também um câmbio favorável, né? No caso específico do setor industrial, né, a indústria tem dado sinais, né, de melhora, em que pese nesse último dado divulgado tenha sido negativo, mas tem apontado melhoras. O caso do setor específico, setor automotivo, né, você tem aí um problema que também, quer dizer, um problema, obviamente, de demanda,
Mas tem também um problema de dependência, inclusive de importação, né? Estou falando do setor automotivo, mas em outros setores em outro segmento da indústria. Então, eu acho que, do ponto de vista das negociações, primeiro, é um cenário adverso para todos, certo? Uma inflação crescente, o que dificulta muito. E, num cenário como esse, né, sindicatos, a estratégia dos sindicatos é exatamente, primeiro, claro que vai negociar, vão encaminhar suas pautas defendendo e reivindicando não apenas o reajuste, mas algum aumento real de salário, mas eu acho que tem uma dimensão importante aí, que é a questão do emprego, né? Quer dizer, a manutenção do emprego, e não apenas agora, mas normalmente em conjunturas adversas, em crise, né, como a gente está vivendo, a estratégia de manutenção do emprego é fundamental, sem abrir mão, evidentemente, do reajuste salarial e também de outras cláusulas sociais que são importantes, principalmente no momento como que esse que a gente está vivendo. E aí eu acho que os sindicatos sabem, né, têm experiência, né, têm expertise na negociação e sabem exatamente como tratar dessas questões, como negociar. Sabendo também, evidentemente, que o reajuste, que é uma cláusula fundamental, enfrenta muita dificuldade por conta da inflação. Só para concluir, saiu o INPC agora de maio, tá certo? Significa que os reajustes salariais para quem está com database agora, maio, junho, por exemplo, já se aproximou dos 9%, é superior a 8%. Né? Se a gente olhar no mesmo período do ano passado, a inflação estava ali, né, para essas datas acumulado para essas databases de maio e junho, estava ali na casa dos 3%, ou coisa parecida. Então, isso faz uma grande diferença do ponto de vista da dificuldade de mesa, né, de negociar com a inflação mais elevada, como é o que a gente está vivendo agora. Falaram que, né, depois que você fala, a gente tem aqui que se despedir, né, tem que agradecer a sua participação aqui. E, já que estamos falando de negociações coletivas, lembrar a quem está nos acompanhando aqui em todo o Brasil, trabalhadores e trabalhadoras de todos os setores, que o DIEESE, né, a instituição a qual que o Silvestre faz parte como diretor adjunto, é a grande ferramenta do movimento sindical brasileiro, exatamente nesse sentido, nas negociações, que passam o ano inteiro levantando dados, municiando, e quando os sindicatos vão para a mesa de negociação, geralmente ou estão com alguém do DIEESE ali junto, ou estão com os dados do DIEESE numa pastinha embaixo do braço. E isso é muito importante, porque é uma ferramenta assim, fundamental, porque garante aumento, garante qualidade de vida. E também eu quero registrar, na sua última resposta, a precisão, a hora que você fala de que é o momento de manter o emprego. Claro, mantendo dignidade, mantendo o que já foi conquistado, não podemos abrir mão de nada. Mas você foi muito feliz quando você falou que é importante sentar na mesa, pensando também que a manutenção do emprego nesse momento, emprego e vida, vida e emprego é a mesma coisa. Obrigada, viu, Silvestre? Até a próxima. Obrigado, Gilson, estamos aqui à disposição. Obrigado.